Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Serão velados amanhã no Rio Grande do Sul os corpos do piloto e do passageiro do avião que caiu ontem na zona oeste de São Paulo. Amigos do dono do avião afirmam que ele era exigente com a manutenção. A causa do acidente ainda é investigada. Os corpos do piloto Gustavo Carneiro Medeiros e do passageiro e dono do avião, o advogado Márcio Lousada Carpena, foram liberados do IML Central de São Paulo no fim da tarde e serão velados amanhã em Porto Alegre. Marcelo é amigo das vítimas e veio até a capital paulista para cuidar dos trâmites legais. Ele lembrou que Márcio era exigente com a manutenção da aeronave. É lamentável, né, o que aconteceu, porque inclusive o Márcio, como proprietário do avião, sempre foi uma pessoa muito cuidadosa. Sempre prezou muito pela qualidade de absolutamente tudo e sempre preocupado, inclusive, com a manutenção da aeronave, o cuidado de absolutamente tudo. Então, infelizmente, acho que foi uma fatalidade que ninguém esperava, né? O bimotor King Air F90 tem autonomia para voar 2.400 quilômetros, mas foi fabricado há 44 anos. A aeronave caiu no início da manhã de ontem, logo após decolar do aeroporto Campo de Marte. O acidente aconteceu numa das principais avenidas da zona oeste da capital paulista. O avião ainda bateu na traseira de um ônibus. 6 pessoas ficaram feridas. Neste vídeo é possível ver o momento em que o avião bate no solo e por poucos segundos não atinge os carros no cruzamento. Evair, ex-jogador do Palmeiras, estava com outras 2 pessoas num dos veículos parados no semáforo e lembra dos momentos de pânico. Passa no vermelho mesmo, porque eu vi que era algo sério que estava acontecendo, a fumaça ia pegar a gente e o fogo já estava forte. Nós tivemos uma segunda chance na vida. O laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, deve ficar pronto em 30 dias. A Polícia Civil também investiga a queda do avião. Os policiais já solicitaram os relatórios de manutenção da aeronave, informações que devem ajudar a esclarecer o que provocou o acidente. Segundo especialistas em aviação, os flagrantes da queda da aeronave indicam uma possível falha nos motores. A gente percebe que ele foi mantendo aquela altitude mínima ali, né, a baixa altura, e a velocidade foi drenando. É uma característica realmente dele ter perdido os motores. Com certeza, um motor só não foi, porque senão ele daria conta de fazer um procedimento em torno do aeroporto, pousasse novamente. Outras possibilidades não estão descartadas, como problemas com o combustível ou falhas no trem de pouso, capazes de afetar a potência do motor. Pode parecer um problema de comando de voo. Algum travamento, alguma coisa que ele não conseguia puxar o avião para subir. E dele fazer um pouso dentro das conformidades do avião. Fábio é amigo das vítimas e também especialista em segurança de voo. Ele lembra que recentemente o piloto havia aproveitado que estava em São Paulo para verificar as condições do avião. Certamente vai fazer uma inspeção na oficina, vai pedir ordem de serviço e saber o que foi mexido na aeronave. Seria um ponto principal para a gente começar a tentar descobrir, ter alguma pista do que pode ter falhado, né? Incêndio atinge fábrica de óleo às margens da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Crianças ficam ilhadas durante a chuva e passam a noite dentro de ônibus do Paraná. Terroristas libertam mais 3 reféns iranianos sequestrados durante a invasão em 2023. No futebol, os gols do sábado pelo Brasil. A expectativa para o jogo de amanhã de um torcedor apaixonado pelo Palmeiras. E o documentário que conta detalhes inéditos da vida de Vicente Mateus, o folclórico ex-presidente do Corinthians. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Muito ruim, E você programar a viagem dos sonhos com a família para os parques da Disney. E ao chegar lá, descobrir que os ingressos comprados foram cancelados. E centenas de turistas brasileiros estão nessa situação e denunciam a agência de viagens que vendeu os tickets.
A viagem programada para setembro tem um motivo especial. Estamos completando 25 anos de casados e, mais uma vez, onde seria a comemoração? Em Orlando, nos parques. Foi tudo planejado com bastante antecedência, inclusive a compra dos ingressos para os parques, em uma agência de viagens por R$15 mil. Só que outros clientes da mesma empresa não têm conseguido acesso aos parques. Tem bastante gente lá que não está conseguindo entrar. Estou pagando e quando chego lá, na data que eu vou, eu não tenho esse ingresso. O Jornal da Record mostrou nesta semana os relatos de turistas brasileiros impedidos de entrar em parques da Disney, sem os ingressos vendidos pela agência Volpra, e que deveriam ser entregues nos Estados Unidos ou na França. Realmente a Disney falou que não tinha nada no meu nome e que eu não ia poder acessar o parque, a não ser que eu comprasse os ingressos hoje. Aconteceu também com o Yuri, que está em Paris. Eu tentei o QR Code e deu como inválido ou cancelado. Entrei em contato com a Volpar mandou procurar o relacionamento com o cliente lá na Disney. Em conclusão, ninguém resolveu nada e eu tive que fazer uma nova compra do ingresso. A Volpar funcionava num prédio da Avenida Paulista, mas o escritório foi fechado. Outra sede, em Salvador, também foi desativada. Com a alegação de que enfrenta dificuldades financeiras, a agência de viagens entrou com uma ação para tentar suspender o pagamento de dívidas e receber um prazo para negociar com os credores, mas não conseguiu. A Justiça disse que a empresa não apresentou todos os documentos necessários para entrar em recuperação judicial. A agência também pediu para a Justiça determinar que a empresa de quem ela comprou os ingressos, mas não pagou, ainda assim entregue os bilhetes, o que também foi negado. Com o pedido, a Volpar tentava impedir o cancelamento pelo Hotel Beds de 16 mil ingressos de clientes já em viagem aos Estados Unidos. Este advogado diz que é difícil haver responsabilização da empresa estrangeira. A gente está lidando com empresas, em uma delas que não tem sede aqui no Brasil, tecnicamente ela pode não ser responsabilizada pela lei brasileira. E aí, a partir disso, o caminho judicial ele começa a ser mais dificultado. No processo, a agência de viagens relata dívidas com credores de 12 milhões e de 9 milhões. O advogado diz que consumidores com prejuízos provocados pela empresa devem procurar a justiça, que pode aceitar um pedido de recuperação judicial. Quando você ingressa o quanto antes, você já tem uma preferência na fila, na ordem de recebimento de futuros créditos. Em nota, a Volpar informou que foi surpreendida com o cancelamento de ingressos já vendidos pela fornecedora americana e que entrou com medidas judiciais para resolver a questão. Já a Hotel Beds disse que encerrou o relacionamento com a operadora por falta de pagamento. 4 pessoas ficaram feridas no desabamento de um galpão no Porto de Santos, litoral paulista. As telhas e pedaços de concreto caíram sobre 4 homens que trabalhavam no local. A estrutura tem 2.000 metros quadrados e 12 metros de altura. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave. As outras 3 sofreram ferimentos leves. A polícia da Bahia aguarda o laudo da análise do sangue da mãe e do padrasto de 2 crianças mortas por possível envenenamento. Os corpos dos irmãos de 5 e 7 anos, que morreram depois de comer uma gelatina, foram enterrados hoje em Salvador. Na despedida dos irmãos, parentes e amigos buscavam força para suportar a dor da perda. Maria Valentina, de 5 anos, e Benjamin, de 7, passaram mal depois de comer uma gelatina preparada pela mãe. As crianças morreram antes da chegada do socorro. A mãe das crianças, Yasmin Fonseca, de 23 anos, que também comeu o doce, está internada em estado grave. A partir das 7 horas da noite eles já começaram a se sentir mal, mas ela achou que era um mal-estar de sempre, uma dor de barriga, ânsia de vômito. A médica me chamou para poder ir lá falar com ela, eu fui pedir a ela para ela ter calma, porque ela está acabada. A polícia já ouviu 5 pessoas, entre elas o padrasto, que também passou mal, mas não ficou internado.
Amostras de sangue dele e da mãe das crianças foram coletadas para análise. O resultado do laudo pode ajudar a esclarecer a causa das mortes e se alguém colocou veneno na gelatina. Na casa da família, policiais encontraram uma substância usada como veneno para ratos. Outras pessoas ainda serão ouvidas pelos investigadores. Um incêndio de grandes proporções atingiu hoje uma distribuidora de derivados de petróleo que fica ao lado da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O fogo foi controlado, mas os bombeiros mantêm o trabalho de rescaldo para evitar novas explosões. O vídeo feito com o celular de um funcionário mostra o local onde o fogo começou. Neste outro é possível ver as labaredas em meio à fumaça. No início da tarde, o incêndio tomou conta da fábrica de óleos lubrificantes que fica na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Houve explosões. Cada explosão levantava uma chama e vinha essas fumaças pretas, que dava muito susto mesmo. A fumaça espessa e escura podia ser vista de diferentes pontos da cidade e da região metropolitana. 100 bombeiros de 20 quartéis foram acionados. Além de combater as chamas, os militares realizaram o resfriamento do material inflamável e a proteção das áreas não atingidas, para evitar que o fogo se alastrasse. Estamos utilizando o líquido gerador de espuma. Então, estamos jogando espuma, que é o procedimento correto para combater esse tipo de incêndio nesse tipo de material inflamável. Podemos dizer que está controlado porque não há risco de propagação desse incêndio. Certamente faremos o combate durante toda a noite e talvez durante o dia de amanhã. O trabalho dos bombeiros foi acompanhado de perto por técnicos do Instituto Estadual do Ambiente. Os peritos foram chamados para avaliar possíveis danos ambientais, já que a fábrica fica ao lado da Baía de Guanabara. A fábrica fica próxima a uma área residencial, o que deixou os moradores muito assustados. É muito difícil para os moradores daqui, até porque há uma notícia que esse óleo vai queimar por mais um tempo, não é agora que vai acabar. Apesar do susto com um incêndio de grandes proporções, ninguém ficou ferido. As fortes chuvas no litoral do Paraná durante a madrugada provocaram alagamentos, quedas de árvores, deslizamentos de terra e bloqueios de estradas. Uma pessoa morreu e outra está desaparecida. 70 famílias tiveram que deixar as casas. Mais de 12 horas depois do temporal, muitas regiões do litoral do Paraná ainda permaneciam debaixo d'água. Em Guaratuba, a enxurrada invadiu as casas. Neste sobrevoo das forças de segurança, é possível ver que os alagamentos tomaram conta também das plantações. Um ônibus escolar que transportava 13 estudantes ficou ilhado. Eles tiveram que passar a noite dentro do veículo e só foram resgatados depois que a água baixou. Em Morretes, o Corpo de Bombeiros precisou usar botes para chegar às áreas atingidas. Sem energia elétrica, as buscas foram feitas na escuridão. Em Paranaguá, 2 famílias ficaram ilhadas após a enxurrada. Elas foram resgatadas e orientadas a não voltar para casa. Aqui em Matinhos, uma das maiores cidades do litoral do Paraná, as áreas rurais foram as mais atingidas. Nesta chácara, os moradores foram obrigados a sair às pressas. Um deslizamento de terra bloqueou a BR-277, principal ligação do litoral com a capital Curitiba. Um caminhão que passava na hora foi atingido pela terra, que desceu da encosta. Foi caótico ali a situação na hora que a gente passou. Tinha muita fila no momento ali, bastante veículos pequenos no acostamento. Os veículos grandes estavam trafegando. A água estava um pouquinho para cima da roda ali, foi bem preocupante a situação. Uma força-tarefa foi mobilizada pelo governo do estado para atender as cidades mais afetadas. O nosso objetivo é chegar a todas as residências, para ver se alguém realmente precisa de um apoio imediato, e isso está sendo feito. A Defesa Civil também está fazendo uma coordenação na distribuição de cestas básicas para apoiar os municípios afetados. No interior de São Paulo, o município de Pariquera-Açu decretou estado de emergência após uma forte chuva. O temporal transformou ruas em rios e muitos motoristas ficaram cercados pela água. Tô ilhado aqui em Pariquera, não consigo ir nem voltar. A água também invadiu casas e lojas. Esse mercado ficou totalmente alagado e os produtos foram perdidos.
Estradas que dão acesso à cidade foram interditadas. As chuvas na manhã deste sábado ultrapassaram em poucas horas todo o volume previsto para o mês de fevereiro. O decreto de emergência tem o objetivo de agilizar medidas de assistência à população e reconstrução da cidade. Hora da previsão do tempo para todo o Brasil. Depois dos temporais entre Paraná e o litoral sul de São Paulo, agora vamos conversar com a Giovana Arizardo para saber como é que vai ficar o domingo pelo Brasil. Oi, Gi, boa noite. Como é que vai ser o nosso domingo? Olha, vai ser de tempo abafado e aquelas pancadas de chuva típicas de verão continuam em todas as regiões. Cris, boa noite para você. Oi, Sérgio, boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. Os ventos da Amazônia espalham instabilidades sobre vários estados. E eu destaco aqui 3 capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e Cuiabá, onde o sol aparece na maior parte do dia. No fim da tarde, as pancadas acontecem isoladas e até podem ser fortes. As máximas ficam entre 31 e 34 graus. O Ceará foi um dos estados que mais registrou chuva neste sábado. Agora chove nestes pontos coloridos das imagens de satélite, onde há nuvens carregadas. Amanhã, o ar quente e úmido continua formando instabilidades de norte a sul do país e a onda de calor persiste no Rio Grande do Sul. Domingo, com 34 graus em Porto Alegre, 33 em Vitória, em Goiânia 31, em Natal 30 e até 29 em Rio Branco. Vamos entregar o seu pedido no Tempo Delivery. O Sérgio é de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Oi, Sérgio, boa noite para você. A previsão é de sol e nada de chuva até terça-feira. As máximas variam entre 28 e 30 graus. O Pedro é de Alfredo Wagner, Santa Catarina. Bem-vindo, Pedro. Domingo ensolarado, tempo firme e faz até 29 graus. Volta a chover na terça-feira, mas é aquela chuva fraca sem alertas para você. Quer saber a previsão do tempo para a sua cidade? Coloque o seu pedido nas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Obrigada, Giovana. Os Estados Unidos enfrentam uma disparada do preço dos ovos. Uma dúzia chega a ser vendida a quase R$60. O aumento é provocado por um surto de gripe aviária no país, que levou à diminuição da oferta. Este é um dos pratos mais consumidos pelos americanos, ovos com bacon. Mas está cada vez mais difícil chegar à mesa do consumidor por causa do aumento do preço dos ovos. No fim do ano passado, a dúzia de ovos brancos custava cerca de R$23, 60% a mais que no mesmo período de 2023. Hoje, a caixa com a mesma quantidade é vendida em alguns estados por quase R$60. A principal causa desse aumento foi o surto de gripe aviária que começou em 2022. A doença, transmitida por pássaros migratórios, foi registrada em 49 dos 50 estados americanos. Desde então, cerca de 100 milhões de galinhas foram abatidas para evitar a disseminação. A redução do número de animais levou à queda na produção de ovos. Com menos oferta, o preço não parou de subir. E a previsão é de que o valor do produto aumente em até 20% ao longo do ano. Os ovos são alimentos muito nutritivos e temos dificuldade para comprá-los porque estão muito caros, diz esta moradora de Miami. Está tão caro. A escassez fez com que as prateleiras de alguns mercados ficassem vazias. Apesar do preço, também há relatos de uma crise do ovo gerada porque as pessoas começam a fazer estoques para não faltar na mesa. Aqui em Nova York, depois da detecção de 7 casos de gripe aviária, a cidade fechou por uma semana o mercado de aves. De acordo com as autoridades, não há qualquer ameaça à saúde pública. Só que isso deve refletir mais uma vez no bolso dos consumidores. Na Pensilvânia, a crise dos ovos já virou caso de polícia. Na semana passada, ladrões furtaram uma carga de 100 mil ovos avaliada em R$230 mil. As autoridades ainda procuram os criminosos e o carregamento. A alta dos preços não é nova. Durante a campanha, o então candidato Donald Trump falou sobre o valor dos ovos e o combate à inflação recorde registrada no governo Biden. Eggs, all of this stuff, it's gone up at levels that nobody has ever seen before. Nesta semana, a secretária de imprensa da Casa Branca afirmou que o presidente está fazendo tudo o que pode para reduzir o custo de vida dos americanos.
E ainda nos Estados Unidos, equipes de resgate fazem uma operação para recuperar os corpos das vítimas de um acidente aéreo no Alasca. O avião de pequeno porte foi localizado na costa do Mar de Bering. Nenhuma das 10 pessoas a bordo sobreviveu. 3 corpos já foram recuperados, mas os outros 7 estão em uma área considerada inacessível. Foi o terceiro acidente aéreo nos Estados Unidos em 8 dias. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. No Domingo Espetacular, Roberto Cabrini traz uma investigação internacional exclusiva. Estamos nesse momento sobrevoando uma das principais capitais da Europa, no rastro de um ex-policial brasileiro acusado de enganar seus antigos companheiros de corporação, provocando um prejuízo de mais de 20 milhões de reais. Estamos próximos de nos encontrar com Dejair Oliveira de Araújo. A quadrilha seria composta por você, sua mãe, seu irmão e sua esposa Vanessa. Você reconhece isso? Parecia um namorado perfeito, bonito, bem-sucedido e atencioso. Ele falou que queria casar comigo, que ele tinha certeza que eu era a mulher da vida dele. A história de amor que virou um pesadelo financeiro e uma das vítimas perdeu 500 mil reais. E agora que você conseguiu tudo que você queria de mim, eu virei lixo, né? Tem um bate-papo imperdível com a protagonista da novela que está fazendo o maior sucesso aqui na Record, Força de Mulher. Assim que chamo a mim. Entre uma gravação e outra, a atriz que interpreta a protagonista, Bahar, abriu o coração para os fãs em Istambul. E amo vocês, um beijo. Veja a seguir, 115 pessoas são detidas em confusão entre torcedores antes de clássico em Fortaleza. E ainda hoje, o flagrante da ousadia de criminosos em São Paulo. Invadido 2 vezes em 24 horas. Criminosos escalaram a fachada. Torcedores do Fortaleza e do Ceará promoveram cenas de selvageria antes do clássico estadual entre os dois clubes na capital cearense. 115 pessoas foram detidas. O confronto aconteceu em uma avenida perto da Arena Castelão. Os torcedores atiraram pedras e rojões, causando tumulto e corre-corre. Além dos detidos em flagrante, 4 pessoas foram presas em uma operação contra torcidas organizadas, incluindo o presidente de uma delas. A polícia informou que segue com as investigações para evitar novos confrontos. O Pará apreendeu o equivalente a 344 caminhões carregados com madeira extraída ilegalmente em 2024. O estado intensificou a fiscalização. Em uma tarde, 2 flagrantes de irregularidades no interior do Pará. A primeira carga foi que ele estava utilizando a mesma guia florestal, ou seja, já tinha ido num percurso, voltou e não deu baixa na guia. O trabalho dos agentes é minucioso. Eles analisam os documentos e o conteúdo da carga transportada. Já foi constatado que existe espécie sendo transportada que não está declarada na guia florestal. Em princípio, aqui tem uma madeira chamada jatobá e angelim pedra. O Pará registrou um aumento no número de apreensões de madeira ilegal nas rodovias federais que cruzam o estado. Em seguida aparecem Mato Grosso e Maranhão. Mais de 11 mil metros cúbicos de madeira foram apreendidos em 2024, um aumento de 54% em relação ao ano anterior. A quantidade apreendida equivale a aproximadamente 344 caminhões carregados de madeiras ilegais. Os dados são analisados com cuidado pelas autoridades, já que a capital paraense sediará a maior conferência de mudança climática do mundo em novembro deste ano, a COP30. Os discursos de ódio contra imigrantes brasileiros estão cada vez mais frequentes em Portugal. A internet e os serviços públicos são os ambientes em que os imigrantes se sentem mais discriminados.
Manuel está em Portugal há 1 ano e meio e diz que já foi desrespeitado por ser brasileiro. Vem do Brasil pra cá e vem querendo achar que aqui é o país deles. Perguntei pra ele, como é que você sabe que eu sou brasileiro? Aí ele ficou, pelo jeito de falar. O relato do capixaba não é algo raro no país, segundo pesquisa feita por uma associação de imigrantes sem fins lucrativos. O estudo revela que 79% dos entrevistados disseram já ter sido alvo de discursos de ódio. A xenofobia, preconceito contra estrangeiros, está no topo do ranking com 80% dos relatos. E os brasileiros são a maioria das vítimas. Ainda de acordo com a pesquisa, as ofensas acontecem com mais frequência nas redes sociais. Logo abaixo aparecem os serviços públicos, como centros de saúde, hospitais e universidades. Foi nos corredores da Universidade de Lisboa que alunos colocaram uma caixa de pedras com a frase "grátis para atirar em Zuca". O termo é uma abreviação de brazuca, forma pejorativa de se referir a brasileiros. A pesquisa traz um alerta. Cerca de 78% dos entrevistados acreditam que os discursos de ódio estão cada vez mais violentos. Segundo o estudo, os imigrantes acabam sendo apontados como culpados por problemas sociais e econômicos do país, como vem acontecendo aqui em Portugal por causa do aumento do custo de vida. Com a chegada dos imigrantes e a demanda maior, é mais fácil apontar um culpado do que apontar a falta de planejamento para receber esses imigrantes. A seguir, a luta de um menino de 10 anos que venceu a leucemia e comoveu a internet. E você vai ver também os destaques do esporte. Palmeiras enfrenta o Água Santa aqui na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pela 8ª rodada do Paulistão. No interior do Amazonas, a dificuldade de acesso à internet prejudica o trabalho de professores e médicos que estão distantes dos grandes centros. Mais de 20 mil brasileiros estão com dificuldades para conseguir um medicamento usado no tratamento de doenças intestinais, artrite e psoríase. A mudança de laboratório alterou a forma de aplicação do remédio. Luiz foi diagnosticado com uma doença crônica em 2023, que causa uma inflamação no intestino. Eu não conseguia mais me mexer por conta dessas dores, né? As crises só melhoraram com o uso de um medicamento chamado Infliximab. O remédio é indicado para pacientes com doenças intestinais, artrite e psoríase, doença crônica que provoca manchas na pele. O tempo de infusão dessa droga ele varia entre 60 a 120 minutos. E é uma droga que é usada nas crianças, nos adultos, nos idosos, mas requer essa equipe multidisciplinar, com enfermeiro, médico de plantão, uma estrutura para atender as possíveis emergências pré-infusionais. A cada 2 meses, o Luiz recebe 4 ampolas da medicação, que deve ser aplicada em clínicas especializadas. Mas no fim do ano passado, ele soube que não poderia mais fazer as infusões intravenosas do remédio na clínica em que costumava ir. Quase 30 mil pacientes recebem o medicamento pelo SUS, segundo o Ministério da Saúde. Mas desde o fim do ano passado, eles enfrentam dificuldades para conseguir a aplicação. O acesso ao remédio mudou com a troca do laboratório, que fornece as ampolas. Antes dessa mudança, os pacientes eram encaminhados pelo próprio laboratório para fazer a infusão em clínicas particulares. Agora, a nova empresa fornece apenas as ampolas e não oferece a infusão nos locais adequados. Segundo a Associação Nacional das Pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais, o laboratório está cumprindo o edital do governo, mas o Ministério da Saúde não prevê a aplicação dos imunobiológicos pela rede pública. Os pacientes, sim, vão interromper o tratamento, não por vontade, mas por necessidade. Quem é que tem condições de pagar R$ 450 a infusão? Em nota, o laboratório responsável disse que vai fornecer mais de 472 mil frascos ampolas do remédio ao Ministério da Saúde e que os kits de infusão poderão ser retirados com o medicamento nos locais estabelecidos pelo SUS. O Ministério da Saúde informou que os estabelecimentos para a realização de infusões são definidos pelas secretarias estaduais de saúde.
A Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou que criou um grupo de trabalho de discussão de uma política de implementação de centros de aplicação e compartilhamento de doses a ser pactuada com municípios. Enquanto isso, os pacientes esperam pela continuidade do tratamento. Sem esse medicamento não dá. Os processos de crise e de controle da doença começam a retornar no paciente. O Brasil deve registrar este ano mais de 230 mil diagnósticos de câncer, sendo 8 mil só em crianças e adolescentes. No Rio de Janeiro, a luta de um menino de 10 anos contra a leucemia foi parar nas redes sociais. É a história do Miguel, que você vai ver agora. Ele sonha em se tornar médico. Quando eu acordo, eu gosto de estudar, brincar um pouquinho, jogar bola e conversar. Quem vê o Miguel assim, nem imagina a batalha que ele travou. Há 3 anos, toda essa energia começou a desaparecer. Ao ver o filho quieto, passando mal e abatido, a mãe procurou orientação médica. Quando ele passou mal, eu não poderia imaginar que seria uma leucemia, porque até então eu não sabia quais eram os sintomas e eu não sabia o que era comum em criança, a leucemia. A leucemia é o câncer nos tecidos que produzem o sangue no corpo humano, principalmente a medula óssea. As células em formação sofrem uma mutação genética, não funcionam direito e se multiplicam mais rápido. Elas vão substituindo as células saudáveis, dificultando a capacidade do organismo em combater infecções. É o tipo de câncer mais comum em crianças e a primeira causa de morte por doença entre pacientes de 1 a 19 anos. A maior parte dos pacientes apresenta cansaço, palidez em razão da anemia para desempenhar suas funções normais, manifestações de sangramento pelo corpo, como manchas roxas, petequias, que são aquelas pintinhas vermelhas no corpo, sinais de sangramento na pele. Cada passo do tratamento foi compartilhado nas redes sociais. No primeiro dia, Miguel parecia abatido, bem diferente da consulta depois da última quimioterapia, que confirmou na quinta-feira a remissão da doença. Teve direito até a super-heróis na comemoração. No dia que eu estava bem, eu aproveitava, eu comia, procurava cantar, dançar. No dia que eu estava mal, descansava, procurava ficar quietinho. No outro dia, se eu estivesse bem, você já sabe. Apesar de grave, o câncer infantil é curável em 80% dos casos. Mas esse percentual pode ser ainda maior, segundo especialistas, se houver mais diagnósticos precoces. Por isso, os pais precisam procurar ajuda logo nos primeiros sintomas, para que histórias como a do Miguel se repitam mais vezes. Miguel ainda precisa passar por exames ao longo de 5 anos para confirmar a cura. Mas se depender dele, essa história já ficou para trás. E ainda há muitas outras para viver e contar. Quando eu não estava com o meu câncer, eu queria ser jogador de futebol. Mas quando eu comecei a fazer tratamento, meu sonho começou a ser médico, pediatra, cuidar de crianças. Porque eu quero ser cuidador de crianças, como os médicos cuidaram de mim, eu quero retribuir, né, para outras pessoas. Capricha, Miguel, que vai dar certo. Ótimo exemplo. Brasileiros em cidades no norte do país têm dificuldades para fazer atividades básicas do dia a dia, como pagar contas, assistir a vídeos ou mandar mensagens por aplicativos. A falta de uma internet de qualidade também afeta o acesso à educação e à saúde. Para resolver o problema, um projeto do governo federal tem aproveitado a geografia da região para passar mais de 12 mil quilômetros de cabos de fibra ótica pelos rios. No Amazonas, chegar a um destino pode levar dias e boa parte das viagens é feita de barco. Alvarães é o tipo do lugar onde tudo depende do rio. E sabe por quê? Estrada é algo aqui bem precário, facilmente fica debaixo d'água. Ou seja, para chegar e sair daqui é o Solimões. Uma outra situação por aqui faz as distâncias parecerem ainda maiores. Os 15 mil moradores da cidade de Alvarães não têm acesso à internet de boa qualidade. No único hospital da cidade, o laudo de exames de imagem é feito à distância. Eu teria que ter um sistema que se conectasse com o computador do médico para o médico ver o exame com a qualidade que a reveladora permite. Hoje, como a gente não tem internet nem nos computadores, nem nos celulares,
O único jeito da gente fazer esse envio é assim. As fichas dos pacientes são no papel, dezenas de papéis. A escola é outro lugar onde um serviço de internet de qualidade faz falta. A maioria das vezes não se completa todos os conteúdos, por causa dessa dificuldade da internet. A solução para o isolamento digital vem justamente do Rio Solimões. Cabos de fibra ótica sendo lançados no leito do rio. As infovias fazem parte do programa Norte Conectado do governo federal. Se esses cabos estivessem sendo levados por terra, a gente teria aí milhares de árvores que teriam que ser derrubadas, por exemplo. Então tem uma preservação ambiental também nesse projeto e levando a infraestrutura para onde a gente tem carência de infraestrutura. Para uma população que é desassistida de muitos serviços públicos, né? Onde muita coisa disso hoje está no ambiente digital. 10 milhões de pessoas devem ser beneficiadas em 59 cidades. Tefé é considerada a capital do Médio Solimões e, por estar nessa posição geográfica, é conhecida como o coração do Amazonas. Num estado onde as distâncias são imensas, Tefé é um polo regional de serviços. No campus da Universidade do Estado do Amazonas, em Tefé, onde estudam quase 1.000 alunos, as aulas online previstas não acontecem com frequência. A gente muitas vezes fica sem aula aqui, vem só pegar a presença mesmo e volta para casa. Já os comerciantes têm dificuldade para finalizar vendas via Pix. Atrapalha porque às vezes cai o sinal, né? De vez em quando a gente perde a venda, ainda mais quando esse tempo de chuva, aí cai muito. Nos hospitais da cidade, se a internet trava, decisões importantes são adiadas. Nós ficamos sem saber muitas coisas do paciente, muitos dados a gente fica esperando, aguardando. Se nós temos aí alguns minutos de atraso, isso pode levar a um óbito, né? A chegada da conectividade traz ânimo. Com uma conexão boa, a programação da rádio da universidade também vai chegar a locais mais distantes. E obrigado pela sua audiência. A gente vai poder ter a oportunidade de levar, de amplificar essas vozes que já existem aqui para a comunidade, seja ela indígena, quilombola ou ribeirinha, e assim com certeza ir mais longe. A sustentabilidade ambiental vem ganhando cada vez mais espaço no agronegócio. Além da preservação da natureza, as boas práticas têm ajudado a reduzir custos, aumentar a produção em fazendas e promover a conscientização. Esta fazenda atua no ramo da pecuária, com a criação de animais. Localizada na cidade de Terenos, Mato Grosso do Sul, a propriedade vem adotando ações de sustentabilidade no campo. Aqui, o resíduo orgânico dos animais vira compostagem para adubar o pasto, baixando os custos com fertilizantes. Os antibióticos foram substituídos por produtos homeopáticos, tratamento mais sustentável e econômico. A partir do momento que a gente começa a olhar para dentro de uma fazenda como uma empresa, né, e que a gente olha com um olhar de sustentabilidade, com certeza a gente entra numa linha onde a gente tem menores custos, você consegue ter uma harmonia entre a natureza e o sistema de produção, e quando a gente começa a ter essa harmonia, com certeza fica mais fácil de produzir. Para ampliar as ações de sustentabilidade, a fazenda também adotou um programa de reciclagem desenvolvido com os funcionários e que tem dado bons resultados. Flávio e Valmir levaram a proposta para a família e o lixo produzido nas casas onde moram também começou a ser separado. Do campo, o material coletado é transferido para o galpão desta agroindústria, que fica em Campo Grande. A empresa atua na fabricação de suplementos e nutrição animal e tem destinado parte dos colaboradores para cuidar do projeto de reciclagem, abraçado por fazendas da região. A iniciativa da fábrica chamou a atenção da Federação das Indústrias, que certificou pela primeira vez uma empresa do agronegócio por valorizar questões ambientais, sociais e de governança.
Isso é uma tendência irreversível, é uma tendência global. E mais do que uma tendência, é uma necessidade, tanto de conscientização da sociedade, quanto de conscientização das próprias empresas. O projeto está aberto para quem quiser copiar, melhorar, aperfeiçoar. Aqui, porque o meio ambiente está sendo atacado de todos os lados. O dinheiro gerado com a reciclagem volta para o homem do campo, que segue orgulhoso por colaborar com o meio ambiente. É muito bom. Você andar no campo, o pasto está tudo limpo, não tem plástico, não tem garrafa jogada no chão. É uma coisa muito boa para a gente. Para os animais também que não ficam comendo plástico, uma coisa muito boa. E aqui em São Paulo, o prédio comercial foi invadido por criminosos 2 vezes em 24 horas. Agora veja o detalhe, Sérgio. O grupo escalou o edifício para poder entrar. Com facilidade, um dos homens sobe pela fachada do prédio, enquanto o outro disfarça. Logo depois, ele também aproveita para subir pela parede. Nesse momento, chega um terceiro integrante do grupo, que faz o mesmo. A invasão aconteceu numa das avenidas mais movimentadas do centro de São Paulo, mas que durante a noite fica bem deserta. As salas comerciais são usadas por dentistas. Em 24 horas, o prédio foi invadido da mesma maneira 2 vezes. No primeiro furto, criminosos levaram dinheiro, um computador e equipamentos. Na segunda tentativa, os 3 suspeitos foram presos em flagrante. Na delegacia, o grupo foi reconhecido graças às imagens das câmeras de segurança. Os 3 negam participação no crime. O que mais deixa a gente triste é que não é a primeira vez. Agora a gente tem que juntar os cacos e tentar recomeçar da onde a gente não tem. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo revelam que no ano passado foram registrados mais de 21 mil furtos e roubos a comércios no estado. Neste flagrante, 3 homens invadem lojas na região central da capital paulista pelo telhado. 3 estabelecimentos comerciais foram furtados em 1 hora, causando um prejuízo de mais de R$100 mil. Este especialista em segurança alerta que criminosos escolhem endereços e horários com pouca movimentação ao redor. Você tem um comércio, quanto mais iluminado ele tiver, principalmente os acessos, quanto mais monitoramento ele tiver, mais ele inibe. Não vai evitar, mas vai minimizar. Um destaque internacional, mais 3 reféns foram libertados hoje na faixa de Gaza pelos terroristas do Hamas. O estado de saúde dos israelenses demonstra que eles foram submetidos a condições desumanas no cativeiro. Pálidos, abaixo do peso e abatidos, Oad Ben-Ami, Eli Sharabi e Orlevi foram escoltados por homens armados até um palco na região central do território palestino. A estratégia faz parte da propaganda de guerra do Hamas. Em Israel, a prima de Eli se revolta. Olha o estado em que estão. Olha, isso não pode continuar, afirma. Fotos de antes do sequestro mostram como os reféns estão praticamente irreconhecíveis. Pelas redes sociais, o presidente de Israel, Isaac Herzog, escreveu que os reféns voltaram famintos, esqueléticos e com dor. Já o premier Benjamin Netanyahu disse que os terroristas vão pagar pelas ações deles. O caminho todo foi acompanhado com muita apreensão. Depois de mais de 1 ano e 4 meses, a Cruz Vermelha entregou os sequestrados ao exército israelense. Em uma base militar, os reféns se encontraram com familiares mais próximos. A libertação desperta diferentes emoções aqui na Praça dos Sequestrados. Há muita felicidade pelo retorno dos reféns e, ao mesmo tempo, preocupação por aqueles que ainda seguem em poder dos terroristas. Além disso, há um sentimento de tristeza, uma vez que os 3 israelenses são pais e nem todos vão voltar para suas famílias. Orlevi se apoia nos abraços dos parentes. Após 491 dias, ele vai poder ver o filho. Mas a mulher foi morta durante o ataque em 7 de outubro de 2023. O refém, Eli Sharabi, foi recebido pelas irmãs e a mãe. A mulher e as 2 filhas dele foram mortas pelos terroristas e o irmão, que também foi sequestrado, morreu em cativeiro. Avri, que perdeu o filho no dia do ataque, é concunhado de Eli. O israelense conta que os familiares foram agredidos de todos os lados. Minha família teve muitas perdas, diz.
Hoje, o israelense recebeu no peito um adesivo que representa o retorno de Eli Sharabi. Gisela é brasileira e vive em Israel há 30 anos. Ela defende o resgate de todos os reféns. Coração despedaçado, mas assim, feliz, né? Muito feliz pelos que estão voltando. Como parte do acordo de cessar-fogo, 183 prisioneiros palestinos foram soltos. Até agora, 21 reféns israelenses retornaram para casa, mas 76 permanecem em cativeiro. Depois de 2 anos de crise política, o Líbano formou um novo governo neste sábado. Nawaf Salam, ex-presidente da Corte Internacional de Justiça, assumiu o cargo de primeiro-ministro. Ele prometeu reformas financeiras e medidas para garantir a estabilidade na fronteira com Israel. Um deslizamento de terra atingiu ao menos 10 casas e deixou 30 pessoas desaparecidas no sudoeste da China. Cerca de 200 moradores foram retirados da região por medidas de segurança. Líderes da África se reuniram na Tanzânia em uma cúpula sem precedentes para pedir o fim dos confrontos na República Democrática do Congo. O exército tem enfrentado rebeldes armados, apoiados por tropas de Ruanda, que faz fronteira com o país. Mais de 2.900 pessoas morreram no conflito. E o Japão começou um programa para atrair os chamados nômades digitais, pessoas que trabalham remotamente de qualquer lugar do planeta. Basta ter internet e um computador em mãos. A iniciativa tem o objetivo de impulsionar a economia do país. O Japão acaba de aprovar um visto especial para quem quer vir ao país como nômade digital. A ideia é atrair profissionais e impulsionar a economia local. Este engenheiro costarriquense que trabalha para uma empresa alemã foi um deles. Eu gosto da cultura, a hospitalidade e a comida daqui. Posso trabalhar do meu apartamento ou de qualquer lugar que escolher, diz Christian Mack. Só lamenta que o tempo de visto seja de 6 meses, em comparação a outros países como Tailândia, Espanha e Portugal, que oferecem entre 1 a 5 anos. Além disso, existe a necessidade de uma comprovação de renda acima de 10 milhões de ienes por ano, algo como R$382 mil. Para um nômade digital, basta uma boa conexão de internet, um equipamento como um computador ou celular para trabalhar e, se tiver um espaço como esse, com cadeiras, mesas e cabines individuais, melhor ainda. Aqui eles emprestam teclados, monitores e ainda oferecem bebidas e aperitivos. Recentemente temos registrado um aumento de usuários estrangeiros, explica a atendente do espaço em Tóquio, que cobra o equivalente a R$19 por hora. Estima-se que existam hoje no mundo 35 milhões de nômades digitais, que movimentam um mercado de 787 bilhões de dólares, mais de 4 trilhões e 750 bilhões de reais. Neste domingo, o Futebol na Record vai mostrar Água Santa e Palmeiras pelo Paulistão, a partir das 6 da tarde. O jogo vai ser disputado em Brasília e, olha, tá enganado quem acha que por lá não tem palmeirense fanático. Na pintura do portão, dos muros e do fundo da piscina já dá para perceber, né? Aqui mora um apaixonado pelo Palmeiras. Uma vez eu fiz uma filmagem pelo drone e filmou a minha casa inteira, os emblemas, essas coisas tudo do Palmeiras. Aí um seguidor meu do Instagram falou, e cadê o emblema na piscina? E eu nunca tinha visto a minha casa de cima, aí eu resolvi fazer. E não parou por aí não. Essa grama veio do antigo Parque Antártica, né, do Palestra Itália. Inclusive a Ademir da Guia jogou bola nesse campo, vocês estão vendo aqui, gente, ó. Que honra, hein? Quando foi demolido o estádio, foram vendidos cadeiras, grama, e eu comprei e adquiri algumas, acho que foram 10 que eu adquiri. A chácara do Aurélio é quase um museu do Palmeiras na capital do Brasil. Isso mesmo, esse aposentado nasceu e cresceu em Brasília. A distância de mais de 1.000 quilômetros pela estrada não atrapalhou o amor pelo time paulista, no meio de uma família de botafoguenses. Palmeiras ganhou 3-1. Eu perguntei que time é esse que ganhou do Botafogo. Ele falou Palmeiras. E eu, logicamente, eu pensei, poxa, o Palmeiras é muito melhor que o Botafogo. Ele ganhou e de lá para cá nunca mais eu mudei. E esse amor veio crescendo.
As réplicas mostram que o Aurélio e o torcedor palmeirense estão acostumados com títulos. E o atual tricampeão paulista enfrenta nesse domingo o Água Santa. Curiosamente, o mesmo rival da final de 2023. Limpou, pode pintar mais um! O Aurélio já viu algumas partidas no Allianz Parque, mas quis o destino que esse reencontro com a equipe de Diadema fosse praticamente no quintal da chácara dele. Esse confronto pela 8ª rodada do Paulistão acontece aqui na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Isso porque o Água Santa vendeu o mando de campo. É a chance para os moradores da capital federal verem de perto craques como Estevão e Rafael Veiga. E aí você deve estar imaginando que o seu Aurélio estará aqui com certeza, mas não. Ele prefere assistir focado pela tela da Record. Eu prefiro assistir sozinho, para ninguém conversar comigo, para eu sentir bem o clima do jogo, para mim assistir bem o que eu estou vendo, quem que está acertando, quem que está errando, o que a gente poderia ter feito melhor. Torcedor e suas manias. Se você é como o Aurélio ou não está em Brasília, fique tranquilo, que a gente leva o Paulistão até você. Até pro gol! E hoje teve bola rolando pelo Paulistão. A Duda Gonçalves acompanhou a vitória do Red Bull Bragantino contra o São Paulo. O tricolor vive um momento de inconstância no campeonato, hein, Duda? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Cris. Exatamente. Depois de um bom começo no Paulistão, nas últimas 4 partidas, o São Paulo ganhou 2 e perdeu 2. Depois da goleada sobre o Mirassol no meio de semana, o técnico Luiz Ubeldia optou por poupar os seus jogadores titulares. E o Bragantino agradeceu e venceu pelo placar mínimo de 1-0 com gol de Matheus Fernandes. O time aqui de Bragança Paulista ainda teve um jogador expulso de campo no fim do primeiro tempo e jogou por mais de 45 minutos com 1 a menos. Com o resultado, a equipe voltou a vencer depois de 4 jogos, mas ainda segue na lanterna do Grupo B. Mesmo com a derrota, o tricolor paulista se mantém na liderança do Grupo C, com 13 pontos somados até aqui. Cris, Sérgio. Obrigado, Duda. Nos outros jogos deste sábado pelo Campeonato Paulista, o Mirassol empatou com o Noroeste e o Botafogo passou pelo Velo Clube. Em Ribeirão Preto, o Alexandre Jesus marcou para o Botafogo 1-0 placar final. Foi a primeira vitória da equipe no Paulistão. O Velo Clube tem 5 pontos e está próximo da zona de rebaixamento. Em Mirassol, pênalti para o time da casa contra o Noroeste. Léo Gamalho bateu e fez. 2 minutos depois veio o empate com o Maicon e a colaboração do goleiro Muralha. Final 1-1. O Mirassol tem a segunda melhor campanha do Paulistão e está com a classificação encaminhada para as quartas de final. E vamos agora aos gols de outros estaduais pelo país. Teve time garantindo classificação e também goleada no campeonato alagoano. No estádio Rei Pelé, em Maceió, o CRB goleou o Coruripe por 5-0, com 3 gols do meia GG. O resultado classificou o CRB para a semifinal do campeonato alagoano. O Operário assumiu a liderança do Paranaense ao vencer o Cascavel por 2-0. Com a vitória, o time garantiu a vaga antecipada para as quartas de final. No Campeonato Maranhense, o Imperatriz bateu o Motoclube por 1-0. O Moto ainda não venceu e segue na zona de rebaixamento. No Cearense, deu Ceará no primeiro clássico Rei do Ano. O Alvinegro venceu o Fortaleza por 2-1. Os 2 times já estão classificados para as quartas. No Campeonato Potiguar, o América fez 3-0 no Santa Cruz de Natal. O time já está classificado para as quartas de final. No Distrito Federal, o Ceilândia venceu de virada o Paranoá por 2-1. Os 2 clubes seguem na zona de classificação para a próxima fase do campeonato. Em Sergipe, o Itabaiana venceu o Lagarto fora de casa por 1-0 e assumiu a vice-liderança do estadual. No campeonato acreano, o Vasco venceu o Galvez por 1-0 e segue na liderança.
Olha, e teve uma turminha da Zona Leste de São Paulo que foi conhecer de perto o estádio do Corinthians. Invadiu sala de imprensa, o banco de reservas e até o vestiário. Um passeio que chega a ser a realização de um sonho. Eles chegaram como uma delegação muito especial. 30 crianças e adolescentes, atendidos pelo Centro de Assistência Psicossocial da Prefeitura de São Paulo, desembarcaram na Neoquímica Arena para uma experiência muito aguardada na Casa do Timão. E você desceu do ônibus pulando numa alegria. Por que tanta alegria assim? Porque eu já vim nessa área, só que eu nunca vim na outras áreas. E eu queria muito ir no ônibus. Uma nova emoção a cada cantinho visitado. É literalmente um sonho. Eu escuto desse lugar desde pequeno, meu pai nunca pôde me trazer aqui e agora eu consegui vir para cá finalmente. Brincadeiras na sala de pré-aquecimento. O que você mais gostou aqui? De jogar futebol. Tá sendo legal. Por quê? Porque minha mãe tá aqui, eu jogando bola. Aí aqui é o Corinthians, Foi o Corinthians. Sem falar da emoção de estar no vestiário dos jogadores. Eles já visitaram a área interna da arena e agora vão para a parte mais esperada do passeio. Conhecer as arquibancadas e o campo do Corinthians, passando pelo túnel ao lado dos vestiários, com a mesma visão que os jogadores têm quando seguem para o jogo. Imagine a emoção que vai ser. A visão do estádio chegou como um presente para eles. Nem a chuva atrapalhou. Não me atrapalhou, porque é a primeira vez que eu venho aqui, é a primeira vez que eu piso num estádio, então para mim isso é uma honra. Um passeio coordenado pela Gerência de Responsabilidade Social do clube. 2 horas que podem fazer diferença no tratamento dessas crianças por um bom tempo. Existem estudos que falam isso, que depois de uma folguinha desse tratamento, o retorno é muito melhor. Trazer num lugar desse é ampliar conhecimento, é ampliar aprendizagem, cultura, lazer, coisa que eles não têm muito acesso. E a volta para casa foi de muita história para contar. Mesmo sem ser corintiana, a senhora gostou do passeio que a sua filha te proporcionou? Sim, quando está do lado da filha é tudo ótimo, né? Aí nós acabamos se apaixonando também. E ela apaixonada pelo Corinthians? Sim. Ela é. Falando em Corinthians, tem um dirigente de futebol apaixonado pelo clube como poucas vezes se viu. O folclórico Vicente Mateus fez história no Corinthians com frases engraçadas, títulos inéditos e um jeito marcante de conduzir principalmente as contas do Timão. A série documental Vicente Mateus, Haja o que hajar, como ele dizia, foi produzida pelo Jornal da Record e traça um perfil completo desse corintiano querido até hoje pelos torcedores. A estreia é nesta quarta-feira, de graça, no Play Plus. Entre os cartolas do futebol, ele virou uma lenda. Se levar a coisa direitinho, dá para levar a coisa à frente. Agora, se abusar, vai ficar devendo. Ele tinha uma vantagem que hoje a gente não tem. Ele era um dirigente de futebol que não precisava do futebol. O Corinthians nunca teve muito dinheiro. Ele punha dinheiro no Corinthians. Ele sempre falava, né? Compra que a torcida paga. Porque o Corinthians, se ele tiver um grande time, a torcida paga, a torcida consome. Pode investir que a torcida do Corinthians ela te dá o retorno. Um presidente que se dedicava ao clube e controlava as contas como poucos. Hoje, fiquei lá das 9 horas da manhã até as 3h30 da tarde. Fui até em casa um pouco, voltei, vim de lá para cá sem jantar. Então, estou cuidando do Corinthians um todo, não o futebol só. Todo dia aparecem contas e mais contas. Todas as vezes que o clube sentia essa deficiência, aí que chegava o poderoso Vicente Mateus para resolver os problemas financeiros do clube. Você vai fazer uma limpeza. Se tiver errado, vai. Se tiver errado, não tem filho, nem filho de pai, de papaizinho, não tem nada disso, não. Negociar salário com o Vicente Mateus era a tarefa das mais difíceis. Ele fazia jogo duro, mesmo com os principais craques do time. Nunca aceitava a primeira proposta do jogador, demorava dias ou até semanas para responder e fechar contrato. Para Vicente Mateus, a prioridade era preservar o dinheiro do Corinthians.
contratei grandes jogadores. Nunca foi nenhum embora porque não acertasse. Toda a negociação com ele era difícil, né? Não tinha uma que era fácil. Dia 10, ele vinha com 5. Eu falei, que 5 não tem condição. Tem que ganhar pouco para gastar pouco, meu. Eu levantei e fui embora. Mão fechada, mas um homem de palavra. Você fechava um contrato com ele, tem que pagar daqui 20 dias. Você falava assim, ele vai esquecer. Ele ia naqueles papelzinhos que tinha dentro do bolso. Senhor Vicente, o senhor tá me devendo. Ele, tô não, já te paguei. Era incrível, cara, nunca vi coisa igual. Vicente Mateus foi presidente do Corinthians por 8 mandatos e também foi vice da esposa Marlene Mateus por mais 2 anos. Ele queria se eternizar no poder e foi se eternizando. E aí chegou uma hora que ele não poderia mais ser reeleito. Então o que ele fez? Ele botou a esposa dele, a segunda esposa, que era a Marlene Mateus, botou na presidência e ele como vice. O documentário Vicente Mateus ouviu mais de 40 depoimentos. Jornalistas, atletas, torcedores, amigos, familiares, histórias da infância. Ele chamava eu de pique-ruxa. Registros inéditos em momentos de lazer. Curiosidades e um lugar de destaque no coração da torcida. Foi um dos melhores presidentes que o Corinthians já teve, porque era do coração. Como ele dizia, tá na chuva é para se queimar. O documentário Vicente Mateus, Ágil que Ajar, estreia na quarta-feira, dia 12, no Play Plus. Personagem incrível, hein? O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você fica agora com a segunda parte do Cidade Alerta, edição de sábado, e com o Patrulha do Consumidor. E logo depois tem Super Tela com o filme Nocaute. Não perca. Boa noite e bom domingo para você. Boa noite. Aproveite bem o domingo. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.